Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, missionário católico. Qual é a rincha e a raiva dos falsos profetas e dos super apóstolos? É degrinir a igreja de Cristo, a sua doutrina. Olha só, João 7, 14. Olha só. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Ensinar o quê? Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudo. De onde ele vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina de Deus se vale de mim mesmo. Olha só, cara. Qual doutrina que Cristo estava pregando? Qual doutrina que foi revelada ali aos apóstolos? Qual doutrina foi confiada aos apóstolos? Os ministros aptos da nova aliança. Atos 2:42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião e comunhão, na fração do pão. Efésios 3:10, a divina diversidade das pessoas será conhecida pela a igreja que usa essa doutrina. Tem uma doutrina. Que doutrina? Que os judeus se admiram a como Jesus tem conhecimento da Escritura e não é letrado, não tem estudo. E Cristo fala para os judeus, fala assim: meu querido, a doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A minha doutrina não é uma doutrina humana, invenção humana, fundamento de homem, ou falsos profetas, ou doutrina de igreja ABC que inventaram aí, que se auto-ungiu o apóstolo, que se auto-ungiu o pastor. Na minha doutrina nem é minha, é do Pai. Se alguém quiser me seguir, tem que abraçar essa doutrina, como os apóstolos abraçaram, e ajuntava outro para o caminho da salvação. Atos dos Apóstolos 2:42, já louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, juntava outro que estava caminho da salvação. Porque essa doutrina, ela rebate qualquer doutrina falsa desses super apóstolos, desses profetas, dessas igrejas de homens, fundamento, invenções de Lutério e de Macedo, Sila Malafaia ou Rodrigo Silva. Essa doutrina, Tito 1, olha só, 1:8-9, ó. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo e piedoso, continente, ó, seguir, fielmente apegado à sã doutrina da fé, como foi ensinada, para poder exaltar, segundo a sã doutrina, e rebater o que contradiz, ensinado por quem? É para um pastor que coloca a Bíblia debaixo do subaco, tá tudo ensinado pela a igreja, que é a coluna sustentável da verdade. Não pela as igrejas, pela igreja, coluna sustentável da verdade. Porque o falso profeta, segundo Coríntios 4, irão pregar Jesus diferente. Irão surgir pessoas que irão pregar outro Jesus diferente, que é outra doutrina. Olha só, Tito fala ali para nós se apegar, ser hospitaleiro, ser continente a essa doutrina, de acordo que foi ensinada pelos apóstolos, segundo Coríntios 5:6. Os ministros da nova aliança, 1 Coríntios 8, constituiu primeiramente os apóstolos, que tem o respaldo de ensinar e pregar essa doutrina, porque essa doutrina ela vai rebater, contradizer qualquer fundamento e invenções humanas. Como Paulo está aqui combatendo os falsos apóstolos, segundo Coríntios 11:12, ó.
O que faço? Continuaria a fazer, para cortar pela raiz todo pretexto. Aqueles que procuram algum pretexto para assim vai descer e se afirmar iguais a nós. Olha só. Esses tais são falsos apóstolos pelas honestos, que disfarçam apóstolos de Cristo. O que não é de espanto, pois seu próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Parece bem normal que seu ministro se disfarce em ministro de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo a sua obra. Paulo está usando a sã doutrina da salvação para combater esses falsos apóstolos. Aqui, ó. Só você pegar aqui em Gálatas 1, 9, o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebesse, seja excomungado. Então, como você vai refutar essas igrejas de fundamento de homens? Esse evangelho que é pregado por esses pastores? Com a sã doutrina que foi ensinado pelo magistério. Porque essa doutrina em Tito 1, 2, ó. Teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Porque Tito 9, ó, fielmente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exaltar segundo a sã doutrina e rebater os que contradiz. Olha só. A finalidade dos falsos profetas romanos é distorcer essa doutrina. 16, 17, ó. Rogo a vós, irmãos, que desconfieis daquele que causa divisões e escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste. Evitai, esses tais não servem Cristo, não Senhor, mas o próprio ventre, com palavras, descarga de linguagem, nojeiros, corações simples, ó. Doutrina, ó. Rogo a vós, irmãos, que desconfieis daquele que causa divisões e escândalo, apartando-se da doutrina, ó. Você pega em 2 Coríntios, irão surgir pessoas que irão pregar o Jesus diferente, que se apartaram da sã doutrina. Porque essas falsas doutrinas querem contradizer a verdadeira doutrina. E a verdadeira doutrina contradiz essa farsa. Como diz o saudoso Paulo Leitão, meu amigo da fé, que Deus até intercede por nós aí na graça, na glória, meu irmão. E o padre Luiz Toro. Os protestantes não podem me refutar, porque eu conheço a escritura com a visão da sã doutrina, com a visão do magistério. Os falsos profetas, eles se apartaram do magistério, da tradição segundo Tessalonicenses 3,15, e usam só como a escritura, sua interpretação. Por isso que o judeu se admira ali, ó. E Cristo fala para ele assim, meu irmão, essa doutrina aqui não é a doutrina judaica, farisaica, o fundamento de homens revelado ali, não. É a doutrina que é revelada de meu Pai. Quer me seguir? Tem que extinguir essa doutrina. Quer me seguir? Quer ir para a salvação? Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém é o Pai se não passar por mim. Tem que seguir essa doutrina. João 14, 6. Você não pode ir direto. Foi confiado aos apóstolos. Essa doutrina aqui que vai te levar para o caminho da salvação. Paulo está combatendo os falsos apóstolos com essa doutrina. Paulo está escrevendo na carta aos Romanos aqui, alertando com as divisões que se apartaram da doutrina. E evangelista também, João ali, ó, segundo João 2, 1, João 2, 1, 9, ó. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina, esse possui o Pai e o Filho. Olha só. Porque possui o Pai e o Filho, está em comunhão com a esposa do Filho, que está em comunhão com o Pai, que está em comunhão com o Espírito Santo. Como você vai seguir esses super apóstolos, esses pastores, esses mestres, esses bispos que fundaram a igreja sem essa doutrina? Você está caminhando em vão, meu irmão. Porque a sã doutrina que o magistério prega é a salvação. Paulo está pregando aqui em Coríntios 15, 1 e 2, ó, a doutrina que foi revelada a ele. 15, ó. Já vemos que Paulo fala de uma doutrina, Tito 9 fala de uma doutrina, as apóstolos 42, vemos que desceu ali o Espírito Santo, os apóstolos apresentaram uma doutrina, que isso está falando de uma doutrina, e Paulo está pregando aqui, ó, 1 Coríntios 15, 1, 2. Eu vos lembro, irmãos, que o evangelho pregado
Eu vos lembro, irmão, o evangelho que eu vos preguei, ó. E que tendes acolhido, no qual está firme. A comunidade aos Coríntios está a comunidade com a sede. A sede ali, por enquanto, é Jerusalém. A dos Apóstolos é um livro de travessia. Tanto que é transportado ali a Roma, onde é martirizado Pedro e Paulo. Que é a igreja eleita, a Roma pagã. Primeiro Pedro 5,13. Pedro fala que é essa igreja que está ali em Roma, ali na Roma pagã, que todo aquele paganismo ali, etc., é a igreja que está ali, que foi fundada por ele, edificada por ele, e Paulo é a eleita. Tanto que a Patrícia fala isso. Para ter uma sede, para ter um só pastoreio, certo? Ó, por ele sereis salvo, se conservados como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abraçado a fé. Porque essa igreja tem, ó, primeiramente, 1 Coríntios 2,28, como diz esses super apóstolos, etc. Ó, na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. A comunidade ali de Coríntios, ali, ó, primeiramente, constituiu primeiramente os apóstolos, porque os apóstolos são autoridades, são os ministros da nova aliança, são os novos profetas apostólicos que não se auto-ungiram, que não se auto-enviaram, como você vê nessa atualidade. Apóstolo. Em segundo lugar, os profetas, ó, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores, ó, tem profetas. Por quê? Está sob a jurisdição dos pastoreios. Profetas é para o quê? Não é para ficar adivinhando, etc. Se você pegar aqui em 1 Coríntios 14, 3. Exaltar e consolá-lo. E 1 Coríntios, vamos ver aqui. Estamos aqui, ó. Olha só, cara. 14, 3. Aqui, ó. Profetas. Os profetas é para aqui, ó. Aquele, porém, que profetiza fala aos homens. Para edificá-lo, exaltá-lo e consolá-lo, ó. Essa é a realidade dos profetas apostólicos. Não é para ficar adivinhando. O RG. Irmão, pelo amor de Deus, pô, vamos parar de cair nessa conto de fada, nessa fábula de comadre, pô. Profetas é para aqui, ó. Edificá-lo, exaltá-lo e consolá-lo. Profetas. Em terceiro lugar, doutores, depois do que tem o dom dos milagres, dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, ó. São todos doutores. Fazem todos os milagres, têm toda a graça de cura, falam todos em diversas línguas, interpretam todos. Quer dizer o quê? A respeito, os apóstolos são profetas, são doutores, faz curas, faz milagres, governa, etc. Profeta apostólico. Efésios 2,20, de ficar sob o fundamento dos apóstolos e profetas. Os apóstolos são os novos profetas. O último profeta do Velho Testamentário é João Batista. Os novos profetas apostólicos. Eles ficavam adivinhando aqui, fazendo toda essa cartomancia, todo esse teatral. O Espírito Santo vai descer. Parece um... Oh, meu Deus do céu, cara. Oséias 4 diz, meu povo se perde, falta conhecimento. Quer ser cheio da graça, quer ser cheio do Espírito Santo, quer ter o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo sobre a sua vida, abraça essa doutrina. Como diz o Evangelho de São João. É simples, pô. É simples. Mas o fulano foi ungido com óleo ungido. Meu irmão, Velho Testamentário. É rei e sacerdote que pode ser ungido. No Nova Aliança não tem isso, pô. Você está sendo enganado. Você está sendo seduzido. Porque não abraça a verdadeira doutrina. Está ali como judeus ali. Pô, como esse homem conhece a palavra que não tem estudo? Porque o estudo de Cristo não vem de homens. A sabedoria de Cristo não vem de homens. Vem do próprio Deus. E a igreja que ele fundou é uma igreja mística. Por isso que essa igreja mística tem santos, tem profetas, tem milagres, tem prodígios, tem mártires. Que uma igreja é o espelho do seu fundador. Por isso que os caras não conseguem entender a igreja católica. Mas vocês oram pelos mortos, vocês acreditam no purgatório, é uma igreja mística, meu querido. Que o fundador dela é místico. E os apóstolos são os profetas apostólicos que se tornaram místicos. Padre Pio lá, a chaga de Padre Pio, cara. Como você explica isso?
Nem a ciência conseguiu explicar e entender. Os corpos incorruptos, Padre Pio, Carlos Alcuti, as pessoas não conseguem entender, porque a igreja é uma igreja mística. Não é essa igrejinha que um cara se revoltou, colocou a Bíblia debaixo do braço ou do sobaco, começou na praça a pregar, eu sou profeta, eu sei o seu RG. Não, meu irmão. É muito diferente, pô. Olha só. A escritura, sem a sã doutrina, você está lendo tipo um livro qualquer, meu querido. Sem a visão do magistério, você está lendo um livro qualquer. Quando você lê esse livro aqui, com a inspiração do Espírito Santo, aí sim você vai conhecer a verdade. Do verdadeiro Espírito, não segundo Coríntios 4, que pessoas pregando outro Jesus, inspiração de outro Espírito. Que se lembrou de tal maneira essa igreja, ó. A cruz é o foco, cara. Que a igreja se tornando, sendo fundada. Para hoje você seguir uma igrejinha que fulano cicrano fundou. É tipo dar um tapa na cara de Cristo. É tipo rejeitar tudo isso aqui, ó. Salve Maria, São Missionário, São Roberto. E o meu vídeo não é para protestante, pô. É para católico. Eu não tô pouco me lixando para esse mundo pentecostal, neopentecostal, essas pregações protestantes, para mim não me interessa, eu não venho do magistério. Efésios 3:10, a divina universidade superior será conhecida pela igreja. Então, a meu foco é tudo que vem da igreja. Por que igreja? É uma igreja que não é fundamento de homens. E nem foi homens que edificaram. Foi os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo somente usou eles. Que eles deixaram ser seduzidos e usados pelo Espírito Santo. Como Cristo deixou ser usado também pelo Espírito Santo. Salve Maria, sou missionário São Roberto.